5 habilidades do leão, que colocam todos abaixo dele. Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Imagine a savana às 3 da manhã, onde o silêncio é tão denso que você ouve o próprio coração. De repente, um rugido rasga o ar, uma vibração que viaja a 8 quilômetros e que você sente no peito como uma pressão física. O paradoxo é fascinante. O leão não é o mais forte, nem o mais rápido ou o mais inteligente, segundo a psicologia animal. Se ele não é o melhor fisicamente, por que todos saem do caminho quando ele passa com sua liderança e domínio? A resposta para essa pergunta revela um segredo profundo sobre a natureza do verdadeiro poder. Você já entrou em uma sala e se sentiu como uma presa, acuada pelo ambiente, enquanto buscava sua mentalidade vencedora? Essa sensação de pequenez ocorre quando ainda não despertamos o nosso arquétipo do leão, confundindo a autoridade com uma agressividade barata e sem sentido. A verdadeira presença de soberania é uma postura interna inabalável, um estado de espírito que não pede licença, mas impõe respeito natural. Ao dominar essas estratégias de sobrevivência mentais, você deixa de ser um espectador para se tornar o soberano absoluto da sua própria jornada. Hoje, vamos dissecar as 5 habilidades psicológicas que fazem dele o rei, transformando biologia em uma filosofia prática para o seu sucesso. Veremos como cada pilar da psicologia animal pode ser aplicado hoje para gerar resultados extraordinários, com foco em liderança e domínio. Além disso, a 6ª parte deste conteúdo será o divisor de águas, revelando o custo real da coroa que poucos ousam carregar. Prepare o seu espírito para despertar uma mentalidade vencedora, pois o caminho para o trono começa agora com um olhar que já decidiu a vitória. Quando paramos para observar a vastidão da savana, percebemos que a sobrevivência ali não é um jogo de sorte, mas uma questão de postura mental absoluta, algo que o arquétipo do leão exemplifica com uma perfeição quase divina. O grande diferencial desse predador não está apenas em seus músculos ou em suas garras afiadas, mas naquilo que chamamos de intenção inabalável, um estado de espírito onde a dúvida simplesmente não consegue encontrar frestas para entrar. Veja bem, o leão não sai de sua sombra para tentar uma caçada, ou para ver o que acontece se ele correr atrás de uma zebra. Ele já decidiu quem vai cair muito antes de o primeiro passo ser dado. É essa mentalidade vencedora que molda a realidade ao redor dele, transformando a intenção em um fato consumado no plano espiritual e mental antes mesmo de se manifestar no físico. Para quem busca exercer liderança e domínio na vida moderna, entender essa psicologia animal é o primeiro passo para parar de ser um joguete nas mãos das circunstâncias. É como se ele olhasse para o caos do mundo e, com um simples brilho nos olhos, impusesse uma ordem soberana onde sua vontade é a única lei que importa. Imagine por um momento um mestre artesão que, ao olhar para um bloco de mármore bruto, não vê apenas pedra, mas a escultura pronta. E cada batida de seu martelo é guiada por essa certeza interna que não aceita questionamentos. Essa é a essência das estratégias de sobrevivência mais elevadas. A capacidade de fixar a mente em um ponto e tornar todo o resto irrelevante, agindo com uma precisão que beira o místico, porque no fundo, o sucesso é uma decisão que você toma em silêncio dentro de si mesmo antes de enfrentar qualquer inimigo externo. O grande problema da nossa geração, e eu digo isso com a calma de quem já viu muitos impérios caírem por bobagem, é que a maioria das pessoas se comporta como hienas confusas diante de um banquete de opções, sofrendo de uma paralisia por análise que drena qualquer chance de vitória. Elas querem tudo ao mesmo tempo, atiram para todos os lados e acabam ficando apenas com as sobras, os restos de energia e de oportunidades que os verdadeiros reis deixaram para trás. A falta de foco é o maior veneno para o arquétipo do leão, pois um rei que não sabe o que quer acaba perdendo a coroa para a própria indecisão. Na prática, se você quer aplicar isso hoje, olhe para a sua lista de tarefas e perceba o quanto de lixo emocional e profissional você carrega por puro medo de escolher um único caminho. É como aquele sujeito que quer abrir 3 empresas diferentes, aprender 5 idiomas e ainda manter um físico de atleta tudo ao mesmo tempo.
ele termina o ano cansado, frustrado e sem ter conquistado um palmo de terreno real. A mentalidade vencedora exige que você selecione sua presa com um desprendimento quase cruel de todas as outras possibilidades, pois quem persegue 2 coelhos acaba voltando para casa com as mãos vazias e a barriga roncando. Para exercer liderança e domínio, você precisa ter a coragem de ser impopular com suas próprias vontades superficiais, cortando o que é supérfluo para que o essencial possa brilhar com força total. Pense na psicologia animal de um caçador de elite. Ele ignora o barulho dos pássaros, ignora o vento que sopra contra e ignora até a própria fome momentânea, mantendo o olhar fixo naquilo que realmente vai garantir seu lugar no topo da cadeia alimentar. É essa disciplina espartana que transforma as estratégias de sobrevivência em um estilo de vida majestoso, onde cada movimento é calculado para gerar o máximo impacto com o mínimo de desperdício, algo que só os grandes espíritos conseguem sustentar por muito tempo. Para alcançar esse nível de excelência, é preciso desenvolver a habilidade quase sagrada de dizer não para 99 distrações brilhantes que surgem no seu caminho todos os dias, apenas para que o seu sim para a meta principal seja verdadeiramente devastador. No mundo acelerado de hoje, onde cada notificação no celular tenta roubar um pedaço da sua alma, manter o arquétipo do leão é um ato de rebeldia e sabedoria profunda. Eu costumo dizer que a exaustão moderna não vem do excesso de trabalho, mas do excesso de futilidade, de dar atenção a quem não merece e de gastar energia com batalhas que não rendem território. Se você quer ter uma mentalidade vencedora, precisa tratar sua energia como o tesouro mais precioso do seu reino, investindo-a apenas naquilo que tem o potencial de mudar o seu jogo de forma definitiva. Um exemplo prático disso é o método do foco único, onde você dedica as primeiras 4 horas do seu dia exclusivamente ao seu projeto mais importante, sem e-mails, sem redes sociais e sem interrupções, agindo com a mesma ferocidade de um predador que se isola para garantir o sustento da alcateia. Ao dominar essa técnica, você começa a perceber que a liderança e domínio sobre si mesmo é o que precede o domínio sobre os outros e sobre o mercado. É uma aplicação direta da psicologia animal aplicada ao alto desempenho. O leão sabe que sua força é finita e, por isso, ele aguarda para o momento do bote, o momento em que a realidade se curva diante da sua vontade. Estudar as estratégias de sobrevivência do rei das selvas nos ensina que ser produtivo não é estar ocupado, mas ser eficaz naquilo que realmente importa para a sua soberania a longo prazo. É essa consciência que permite que você caminhe pelo mundo com uma autoridade natural, atraindo as oportunidades certas simplesmente porque você exala a confiança de quem sabe exatamente para onde está indo. E o mais interessante é que, depois que você define sua intenção com essa força, o próximo passo lógico é entender como se aproximar do seu objetivo sem que ninguém perceba a sua presença, até que seja tarde demais para a concorrência reagir. A natureza é um livro aberto para quem possui olhos de ver e ouvidos dispostos a escutar o que o silêncio tem a dizer. E uma das lições mais profundas que o arquétipo do leão nos entrega é a maestria absoluta sobre o próprio ruído. Enquanto a maioria das criaturas acredita que a força está no barulho, o verdadeiro soberano compreende que o rugido tem hora e lugar muito bem definidos. Ele serve para marcar fronteiras, reafirmar o território e intimidar rivais à distância, mas nunca, em hipótese alguma, é utilizado durante a execução sagrada da caça. Na psicologia animal, o bote invisível é o que garante a sobrevivência e a prosperidade da alcateia, pois a presa que ouve o predador se aproximar é a presa que escapa antes mesmo de o jogo começar. No mundo dos negócios, na carreira ou nos grandes projetos de vida, a lógica é exatamente a mesma. Ter uma mentalidade vencedora significa entender que a energia gasta falando sobre o que se vai fazer é, na verdade, uma energia preciosa que está sendo roubada daquilo que realmente precisa ser executado. Quando um indivíduo decide trilhar o caminho da liderança e domínio, ele deve primeiro aprender a domesticar a própria língua, agindo com uma discrição que beira o mistério, para que seus passos não alertem os invejosos ou aqueles que torcem secretamente pelo seu tropeço. As estratégias de sobrevivência mais eficazes são aquelas que ocorrem sob o manto da invisibilidade,
onde o progresso é construído pedra sobre pedra, longe dos olhares curiosos e das opiniões não solicitadas que apenas servem para poluir a clareza da sua intenção. Imagine um estrategista militar que planeja sua investida mais audaciosa em uma sala trancada, sabendo que qualquer vazamento de informação, por menor que seja, pode custar a vitória final. Ele não busca o aplauso antecipado, ele busca o resultado avassalador que deixará todos sem fôlego quando for finalmente revelado ao mundo. É essa contenção que confere ao rei uma aura de autoridade inquestionável, pois quando ele finalmente ruge, o mundo já está aos seus pés, rendido pela eficácia de um plano que ninguém viu chegar e que ninguém teve a chance de sabotar. O erro fatal de muitos aspirantes a líderes e de pessoas com grandes sonhos é a busca desesperada por validação externa, uma carência emocional que os faz anunciar cada pequena ideia ou insight antes mesmo de ela ganhar raízes sólidas na realidade, o que acaba por dissipar a força vital do arquétipo do leão. Ao contar seus planos para as pessoas erradas, ou até mesmo para as pessoas certas no momento errado, você não está apenas compartilhando uma informação. Você está entregando a joia da sua mentalidade vencedora para quem talvez não tenha a estrutura mental necessária para protegê-la ou, o que é mais comum, para quem deseja ver você no mesmo nível de mediocridade em que eles se encontram. A psicologia animal nos mostra de forma nua e crua que o predador não precisa de plateia para ser letal. Sua satisfação visceral vem da conquista real, do banquete na mesa, e não do reconhecimento momentâneo de terceiros que pouco ou nada agregam à sua jornada de crescimento. Quantas vezes você já sentiu aquela empolgação inicial por um novo projeto murchar e morrer, logo após receber um comentário cético ou um olhar de desdém de um amigo que só queria o seu bem? Isso acontece porque, ao expor sua visão prematuramente, você quebra o encanto da criação e permite que a dúvida alheia se infiltre nas frestas da sua liderança e domínio, transformando o que seria um bote certeiro em um movimento desajeitado, pesado e cheio de hesitação. Para aplicar estratégias de sobrevivência reais e práticas na sua rotina, você deve passar a tratar seus objetivos como se fossem segredos de Estado, guardando a chama da ambição apenas para o seu fórum íntimo ou para aqueles raros indivíduos que comprovadamente compõem sua alcateia de confiança e alta performance. É como plantar uma semente de carvalho. Se você ficar cavando a terra todos os dias para mostrar aos vizinhos como ela está crescendo, as raízes nunca terão paz para se fixar, e a árvore acabará morrendo por falta de estabilidade e excesso de exposição ao sol e ao vento. O sábio prefere ser subestimado durante todo o processo, permitindo que os outros pensem que ele está parado ou que não tem planos, para que no final das contas, a magnitude inegável do seu sucesso fale por si mesma, criando um impacto súbito que silencia qualquer crítico e estabelece sua posição de soberano sem que ele precise gastar um único fôlego em sua própria defesa. Aprender a mover-se nas sombras da execução é uma arte que exige uma disciplina de ferro e uma maturidade que poucos possuem, pois o ego humano é viciado em ser visto, elogiado e notado, mas a verdadeira liderança e domínio é sempre construída no anonimato do esforço contínuo e na paciência de quem sabe esperar o momento certo. Ao adotar o silêncio estratégico como um pilar central do seu arquétipo do leão, você começa a perceber que o mundo reage de forma muito mais respeitosa a resultados concretos e tangíveis do que a promessas vazias e discursos motivacionais de curto prazo, e é exatamente aqui que a sua mentalidade vencedora se torna verdadeiramente inabalável diante das crises. Um exemplo prático e extremamente poderoso dessa conduta é o hábito de manter o que eu chamo de caderno de guerra, ou um diário de progresso estritamente pessoal, onde você documenta cada avanço, cada estratégia e cada pequena vitória de seus projetos, mas proíbe a si mesmo de postar uma única foto ou comentário sobre isso nas redes sociais até que o objetivo final seja alcançado e consolidado. Ao agir assim, você protege sua energia vital de forma hermética e utiliza a psicologia animal a seu favor, criando um vácuo de informação que deixa seus concorrentes e opositores completamente perdidos e sem saber como reagir ao seu crescimento repentino e sólido. No campo das finanças pessoais, por exemplo,
Em vez de anunciar aos quatro ventos que está investindo ou poupando para uma grande mudança de vida, simplesmente execute as estratégias de sobrevivência necessárias em silêncio absoluto, permitindo que a mudança no seu padrão de comportamento e na sua autoridade natural seja a única evidência visível do seu sucesso. Essa abordagem não apenas preserva sua paz de espírito contra o olho gordo e a negatividade alheia, mas também constrói uma reputação inabalável de alguém que faz muito mais do que fala, o que é a marca registrada definitiva de quem realmente possui o controle total das rédeas da própria existência. O mentor que observa esse comportamento em um discípulo sabe que ele está pronto para conquistar reinos, pois ele finalmente parou de buscar a glória barata e efêmera da atenção e passou a perseguir a glória eterna da realização pessoal. E o mais fascinante de tudo isso é que, ao dominar a arte de não desperdiçar palavras nem intenções, você naturalmente começa a perceber que também não deve desperdiçar sua biologia, preparando o terreno mental para compreender como o ócio seletivo e o descanso profundo podem ser, na verdade, as armas mais letais para uma explosão de poder no momento em que a oportunidade bater à sua porta. Dentro da vasta tapeçaria da vida selvagem, existe um fenômeno biológico que muitos confundem com preguiça, mas que o olhar treinado de um mentor identifica como a mais pura inteligência estratégica. O fato de que o rei da selva chega a dormir até 20 horas por dia. Esse aspecto fundamental do arquétipo do leão nos ensina que o poder real não é medido pelo esforço constante e desordenado, mas pela capacidade de conservar cada gota de energia vital para o momento que realmente define o destino. Imagine a sua energia como uma bateria de altíssima voltagem, que possui uma carga limitada para as ações de impacto. Se você gasta essa carga perseguindo moscas ou se envolvendo em picuinhas do cotidiano, quando a grande zebra da oportunidade cruzar o seu caminho, você estará drenado e incapaz de agir com a força necessária. Ter uma mentalidade vencedora é, antes de tudo, compreender que a biologia não perdoa o desperdício e que a psicologia animal do predador alfa é pautada por uma economia de movimento que beira a perfeição, onde o repouso não é uma fuga, mas uma preparação física e hormonal para a explosão. No mundo corporativo ou no campo das conquistas pessoais, a liderança e domínio não pertencem àquele que corre mais quilômetros sem rumo, mas sim àquele que, como o leão, entende que o ócio é o útero da produtividade máxima, permitindo que o sistema nervoso se recalibre para que as estratégias de sobrevivência sejam aplicadas com uma ferocidade que ninguém consegue deter quando o sol se põe e a hora da verdade chega. É preciso ter a coragem de parar, de fechar os olhos para o mundo e de ignorar a pressão social que exige que você esteja ocupado o tempo todo, pois um soberano que não domina o seu próprio descanso jamais terá o vigor necessário para dominar o seu território. O grande veneno da sociedade moderna é a glorificação da ocupação vazia, uma armadilha que transforma homens e mulheres em hienas inquietas que correm o dia todo atrás de migalhas, acreditando piamente que estar cansado é o mesmo que ser produtivo. Ora, o mentor sabe que existe uma diferença abissal entre o movimento e o progresso real, e a mentalidade vencedora exige que você aprenda a discernir entre as tarefas que apenas gastam tempo e as ações que realmente movem a agulha da sua existência para frente. Se você observar a psicologia animal no plano da savana, verá que o leão não se sente culpado por estar deitado enquanto o mundo gira. Ele sabe que sua soberania é garantida pela sua capacidade de ser letal nos 20 minutos que definem sua sobrevivência, e não pela sua onipresença em cada evento irrelevante da floresta. Para exercer liderança e domínio sobre sua própria carreira ou sobre o seu negócio, você deve adotar estratégias de sobrevivência que priorizem a eficiência seletiva em vez da exaustão generalizada, agindo com a precisão de um cirurgião que guarda toda a firmeza da mão para o corte que salva a vida. Na prática, isso significa que você deve identificar quais são os momentos leão do seu dia. Aquelas poucas horas onde sua mente está afiada e seu foco é total. E proteger esse período com unhas e dentes, delegando ou simplesmente ignorando o resto das demandas que não constroem o seu império. A exaustão é a marca de quem não tem estratégia, enquanto o descanso estratégico
É a marca de quem já entendeu que o arquétipo do leão exige uma gestão de recursos internos que não permite falhas por cansaço acumulado. O sábio não busca trabalhar mais que os outros. Ele busca trabalhar melhor, com mais intenção e com uma reserva de força que o permite atropelar qualquer obstáculo que se atreva a surgir quando ele decide que é hora de se levantar e governar. Para aplicar esse ensinamento de forma prática e imediata na sua vida, você precisa começar a tratar o seu descanso como um compromisso inegociável na sua agenda de alta performance, entendendo que a sua bateria precisa de rituais de recuperação tão intensos quanto são os seus rituais de trabalho. Uma experiência que muitos grandes realizadores compartilham é a implementação do descanso explosivo, onde você se permite desconectar totalmente de dispositivos eletrônicos e preocupações por períodos curtos, mas profundos, para que seu cérebro possa processar as informações e gerar os insights que a correria bloqueia. Ao adotar o arquétipo do leão, você passa a ver que ler um livro de filosofia por 2 horas ou meditar no meio da tarde não é uma perda de tempo, mas um investimento direto na sua liderança e domínio. Pois é nesse estado de quietude que a sua mentalidade vencedora se cristaliza e se torna inabalável. Experimente, por exemplo, o método do bloco de poder. Trabalhe em um projeto vital por 90 minutos com foco absoluto e, em seguida, retire-se para 20 minutos de silêncio total, sem estímulos. Exatamente como o predador que volta para a sombra após o esforço, você verá que sua capacidade de execução dobrará em questão de dias. A psicologia animal nos ensina que a natureza recompensa a eficácia, não o esforço bruto. E as suas estratégias de sobrevivência devem refletir essa verdade se você quiser realmente se destacar da massa que vive em um estado de sono acordado. É nesse equilíbrio entre a paz absoluta do rei e a fúria devastadora do guerreiro que se encontra o segredo da longevidade no topo da pirâmide, permitindo que você atravesse décadas com a mesma vitalidade de quem acabou de começar. E uma vez que você domine essa gestão de energia individual, começará a perceber que, embora a força venha de dentro, o verdadeiro poder se multiplica quando você entende que nem mesmo o rei mais forte consegue sustentar o domínio de um território vasto se não souber como integrar sua força com outros da mesma espécie. Existe uma imagem romântica e perigosa que povoa a mente dos desavisados. A do soberano solitário, caminhando sem apoio pela vastidão da vida, bastando-se a si mesmo em sua força bruta. No entanto, se mergulharmos com sabedoria na realidade da savana, descobriremos que o leão solitário é, na verdade, um leão em perigo iminente, pois a natureza não perdoa quem tenta carregar o peso do mundo apenas nos próprios ombros. O verdadeiro arquétipo do leão se manifesta com toda a sua glória através da coalizão, um pacto de sangue e propósito, onde 2 ou mais machos se unem para garantir que o território permaneça sob seu controle inabalável. Ter uma mentalidade vencedora é compreender que o isolamento é o caminho mais curto para a queda, enquanto a aliança estratégica é o multiplicador de forças que transforma um indivíduo comum em uma lenda viva. Quando você entende essa faceta da psicologia animal, percebe que a verdadeira liderança e domínio não se trata de gritar mais alto, mas de construir uma rede de proteção e suporte tão sólida que nenhuma hiena ou invasor ouse desafiar a sua posição. As estratégias de sobrevivência de um rei envolvem a humildade de reconhecer que, embora ele seja o topo da cadeia, sua permanência lá depende diretamente da qualidade dos aliados que ele mantém ao seu lado, protegendo suas costas enquanto ele foca no horizonte. É por isso que os grandes impérios da história e as empresas mais bem-sucedidas do mundo moderno não são frutos de homens isolados, mas de coalizões inteligentes que operam sob uma visão única, onde o sucesso de um é a garantia da sobrevivência de todos, criando uma simbiose de talentos que torna o grupo praticamente invencível diante de qualquer crise externa que tente desestabilizar o reino. Observe a beleza da divisão de tarefas dentro de uma alcateia. Enquanto as leoas, com sua agilidade e técnicas superiores, garantem o sustento através da caça coordenada, o leão investe sua energia na proteção da fronteira e na manutenção da ordem. Não há competição interna por glória, mas uma harmonia funcional,
onde cada membro sabe que seu papel é vital para o todo. E é exatamente esse modelo que você deve replicar se deseja alcançar a liderança e domínio em sua área de atuação. Na vida real, isso se traduz em um networking de alto nível, onde você não busca apenas contatos, mas sim parceiros que possuam habilidades complementares às suas, permitindo que você foque na sua zona de genialidade enquanto outros cuidam das áreas onde você não é o melhor. Adotar essa psicologia animal nos negócios significa cercar-se de especialistas que comungam da sua mentalidade vencedora, criando um ecossistema onde a informação flui e a proteção mútua impede que as rasteiras do mercado derrubem o seu projeto. O arquétipo do leão nos ensina que o poder de uma coalizão é exponencial. 2 leões juntos não são apenas 2 vezes mais fortes que um. Eles são uma força da natureza capaz de dominar territórios que um indivíduo sozinho jamais ousaria sonhar. Se você olhar para os grandes mentores e investidores, como os ensinamentos encontrados em obras que moldam o caráter, verá que a indicação de bons parceiros de mastermind é uma das estratégias de sobrevivência mais valiosas que existem, pois a mente coletiva é capaz de enxergar pontos cegos que a visão individual, por mais aguçada que seja, fatalmente deixaria passar. Imagine o impacto de ter ao seu redor pessoas que pensam como reis, que agem com a mesma ferocidade que você e que estão prontas para lutar pela visão comum, transformando a jornada, que antes era pesada e solitária, em uma marcha triunfal em direção ao topo da montanha. Para colocar isso em prática hoje mesmo, você precisa olhar para o seu círculo social e profissional com a frieza de um estrategista e a sabedoria de um ancião, perguntando-se honestamente: quem são os leões que caminham comigo e quem são as hienas que apenas esperam eu mancar para rir da minha queda? A aplicação real do arquétipo do leão na sua vida envolve a limpeza imediata do seu ecossistema, afastando aqueles que sugam sua energia e aproximando-se de indivíduos que possuem a mesma mentalidade vencedora e o mesmo apetite por conquista. Uma ação prática seria identificar 3 pessoas que estão 2 ou 3 níveis acima de você em termos de resultados e buscar uma forma de ser útil a elas, iniciando uma coalizão baseada no valor mútuo e não apenas no interesse superficial. Ao investir em relacionamentos de alta qualidade, você está aplicando as estratégias de sobrevivência mais sofisticadas da psicologia animal, construindo uma muralha de competência ao seu redor que facilitará sua jornada rumo à liderança e domínio. Lembre-se do que eu sempre digo aos meus alunos: o seu patrimônio líquido é o reflexo direto da média da ambição e do caráter das 5 pessoas com quem você mais convive. Portanto, escolha sua alcateia com a mesma seriedade com que um rei escolhe seus generais. Se você se sente o mais inteligente ou o mais bem-sucedido da mesa, saiba que você está na mesa errada e que sua coroa está correndo perigo por falta de estímulo e proteção. Ao construir essa base social sólida, você estará preparado para enfrentar qualquer tempestade, pois saberá que não está sozinho na batalha. E essa segurança emocional é o que permite que você mantenha a postura majestosa mesmo nos momentos mais difíceis. Afinal, por mais que o grupo o torne forte, a vida ainda testará a sua fibra individual, e é justamente na hora em que o bote falha e a presa escapa que a sua verdadeira identidade de rei será posta à prova da forma mais brutal e necessária possível. Muitas pessoas olham para o topo da montanha e acreditam que o caminho até lá foi pavimentado apenas por vitórias gloriosas, mas a realidade nua e crua da savana nos conta uma história completamente diferente e muito mais profunda sobre o arquétipo do leão. Se observarmos com a lupa da verdade, veremos que cerca de 70 a 80% das investidas do rei terminam em nada. Ele corre, ele se esforça, ele gasta sua energia vital e, no final, a presa escapa, deixando apenas o rastro da poeira e o ronco da fome em seu estômago. No entanto, o que define a sua mentalidade vencedora não é o sucesso imediato de cada investida, mas a sua reação absoluta diante do que os homens comuns chamariam de derrota. Na psicologia animal, o fracasso não é um ponto final, nem uma razão para questionar a própria existência, mas sim um dado técnico que o leão processa,
enquanto volta para a sombra para recalcular sua próxima abordagem. Ele não se sente menos rei porque a zebra foi mais rápida hoje. Ele apenas entende que a natureza é um jogo de persistência, onde a liderança e domínio pertencem a quem consegue suportar a frustração sem perder a majestade da alma. Enquanto a maioria das pessoas desiste no primeiro não que recebe da vida, o verdadeiro líder entende que as estratégias de sobrevivência mais poderosas são forjadas no fogo do erro, pois cada caçada perdida ensina algo sobre o vento, sobre o terreno e sobre a própria força que nenhuma vitória fácil seria capaz de ensinar. É como aquele investidor que, após perder uma quantia considerável em um negócio que parecia seguro, não se desespera nem se esconde, mas usa a experiência para afiar seu olhar e retornar ao mercado com uma autoridade que só quem já passou pelo Vale da Sombra possui. O fracasso, para quem carrega o espírito soberano, é apenas o intervalo necessário para que a força se acumule e a estratégia se refine, preparando o terreno para um triunfo que será tão avassalador que fará todos esquecerem as quedas anteriores. Existe um segredo guardado a 7 chaves pelos mestres da resiliência que eu chamo de a analogia do espelho, e que serve como o pilar central da sua identidade quando o mundo parece estar desabando ao seu redor. Pense comigo. Se uma hiena falha em sua tentativa de conseguir alimento, ela continua sendo uma hiena, dependente das sobras e da sorte. Mas se um leão falha, ele continua sendo inquestionavelmente um leão. O resultado externo, por mais negativo que seja no momento, não possui o poder de alterar a natureza intrínseca de quem possui uma mentalidade vencedora, e é essa convicção interna que sustenta a sua liderança e domínio nos dias de escassez. No arquétipo do leão, a coroa não é um objeto de ouro que se pode perder em um jogo de azar, mas uma frequência vibracional e um estado de espírito que você carrega dentro de si, independentemente de quão vazia esteja a sua conta bancária ou de quão silencioso esteja o seu telefone. Quando você entende essa psicologia animal, você para de se definir pelos seus resultados temporários e passa a se definir pela sua capacidade inabalável de permanecer de pé, mantendo a postura de quem sabe que o trono lhe pertence por direito de caráter e de esforço. É como o grande carvalho que perde suas folhas durante o inverno rigoroso. Para o observador superficial, ele parece morto ou fraco, mas em suas raízes profundas, as estratégias de sobrevivência estão operando a todo vapor, guardando a essência que fará a árvore florescer com ainda mais força na primavera seguinte. Na vida prática, se você foi demitido ou se sua empresa quebrou, você não é um fracassado. Você apenas está em um momento de transição. E a forma como você caminha e fala durante esse período é o que determinará se você voltará ao topo como um soberano ou se aceitará o destino de um subordinado. O mentor que observa um discípulo em crise não olha para os seus prejuízos, mas para o brilho em seus olhos e para a firmeza de seus passos, pois ele sabe que enquanto a identidade de rei estiver intacta, o império poderá ser reconstruído quantas vezes forem necessárias, com uma solidez que nenhum golpe da sorte poderá derrubar. Manter a postura de soberano quando os resultados financeiros são negativos ou quando a vida profissional parece ter estagnado é a prova de fogo definitiva para qualquer um que deseje realmente encarnar a liderança e domínio. Eu já vi homens perderem fortunas e recuperarem tudo em poucos meses apenas porque não permitiram que a pobreza entrasse em suas mentes, agindo com a mesma mentalidade vencedora de quando tinham milhões, pois sabiam que a riqueza é uma consequência do ser e não apenas do ter. Para aplicar isso na sua realidade, você deve adotar uma disciplina de ferro sobre sua autoimagem, recusando-se a baixar a cabeça ou a lamentar-se como uma vítima das circunstâncias, focando em estratégias de sobrevivência que priorizem o movimento constante e a busca por soluções inovadoras. Um exemplo prático seria você manter seus rituais de excelência mesmo nos dias mais difíceis. Acorde no mesmo horário, vista-se como se fosse encontrar o seu maior cliente e estude o seu mercado com a mesma fome de quem está prestes a fechar o negócio do século. Ao agir assim, você utiliza a psicologia animal do arquétipo do leão para enviar um sinal claro ao seu subconsciente e ao universo de que você não aceita nada menos que o domínio total sobre a sua realidade.
Leia livros que reforçam essa fibra moral, como A Arte da Guerra, de Sun Tzu, ou As Meditações de Marco Aurélio, para entender que a resiliência é um músculo que se desenvolve sob pressão e que cada cicatriz em sua alma é, na verdade, uma medalha de honra que atesta a sua autoridade. O sábio entende que a vida é feita de ciclos e que a fome do leão é o que mantém seus sentidos aguçados para a próxima grande caçada que mudará o seu jogo para sempre. Portanto, não se deixe enganar pelo silêncio momentâneo do sucesso. Ele é apenas o prelúdio para o rugido que fará a terra tremer novamente quando você consolidar a sua vitória. No entanto, é preciso estar ciente de que alcançar o topo e recuperar o que é seu traz consigo um peso que nem todos estão preparados para carregar, pois a visibilidade da coroa atrai olhares que nem sempre são de admiração, mas de uma vigilância que exige um preço alto pela segurança do reino. Subir ao topo da cadeia alimentar e encarnar o arquétipo do leão em sua plenitude traz consigo uma verdade que as redes sociais e os discursos motivacionais baratos costumam esconder sob o tapete. A solidão do comando é o imposto inevitável de quem decide ser grande. Quando você finalmente estabelece sua liderança e domínio, passa a ser o ponto de referência, o alvo a ser batido e a obsessão de todos aqueles que, por falta de coragem ou competência, preferem tentar derrubar um gigante a construir o próprio reino. A psicologia animal nos ensina que, enquanto o leão descansa em sua majestade, as hienas permanecem nas sombras, rindo nervosamente e esperando o menor sinal de fraqueza, o menor tropeço ou uma simples mancada, para que possam avançar em bando sobre o que você construiu com tanto suor. Ter uma mentalidade vencedora nesse estágio não é mais sobre ganhar terreno, mas sobre ter a têmpera necessária para suportar a pressão constante de ser vigiado por olhos que não buscam inspiração, mas sim uma brecha na sua armadura. É preciso entender que as estratégias de sobrevivência no topo exigem uma frieza emocional cirúrgica, pois você descobrirá que o sucesso afasta os medíocres e atrai predadores disfarçados de aliados, tornando a sua jornada uma dança constante entre a autoridade e a precaução. Veja bem, meu amigo, o custo da coroa é pago com a moeda da vigilância eterna. E quem não está disposto a aceitar que o topo é um lugar de ventos fortes e pouca companhia, acaba entregando o trono por pura carência de aplausos. É como o grande empresário que, ao atingir o bilhão, percebe que muitos dos que o cercam estão ali apenas para garantir uma fatia do bolo, e ele precisa aprender a discernir, com a precisão de um ancião, quem realmente merece sentar-se à mesa da sua intimidade e quem deve ser mantido do outro lado da fronteira. Se você observar de perto um leão que já governou por muitas estações, notará que seu corpo não é um mapa de perfeição estética, mas sim uma colcha de retalhos feita de cicatrizes profundas, e cada uma dessas marcas conta a história de uma invasão repelida ou de uma caçada que exigiu o limite das suas forças. No arquétipo do leão, essas cicatrizes não são vistas como deformidades ou sinais de derrota, mas sim como medalhas de autoridade inquestionáveis, pois elas provam que ele esteve na arena, que ele sangrou e que, acima de tudo, ele sobreviveu para rugir mais uma vez. Para sustentar a sua liderança e domínio no mundo real, você deve aprender a ostentar suas próprias marcas, sejam elas falências, términos difíceis ou traições profissionais, como provas vivas da sua mentalidade vencedora, entendendo que a autoridade não nasce da ausência de problemas, mas da capacidade de superá-los com a espinha ereta. A psicologia animal do predador alfa é forjada na dor e na superação. E é isso que cria o respeito instintivo que os outros sentem por ele. Eles não o respeitam porque ele é bonito, mas porque sabem que ele é perigoso e experiente o suficiente para ter sobrevivido ao que destruiria um ser comum. As suas estratégias de sobrevivência devem incluir a aceitação de que o caminho rumo à excelência deixará marcas em você e que essas marcas são justamente o que valida o seu discurso e a sua posição de mentor ou guia para aqueles que ainda estão começando a trilhar a base da montanha. Imagine um mestre de artes marciais cujas mãos estão calejadas e cujos movimentos guardam a economia de quem já quebrou muitos ossos para aprender a não precisar mais lutar. Essa é a aura de poder que você deve cultivar.
É essa sabedoria bruta, adquirida no campo de batalha da vida, que transforma o medo em respeito e a dúvida em reverência, permitindo que você governe não pelo medo alheio, mas pela solidez da sua própria história, que fala mais alto do que qualquer palavra que você possa proferir diante do seu povo. No entanto, a pergunta que ecoa no silêncio das noites de um soberano é se ele está realmente pronto para o peso esmagador da responsabilidade que vem com o domínio total, pois ser o rei exige uma vigilância constante, não apenas sobre os inimigos externos, mas principalmente sobre os próprios hábitos e sobre quem ele permite entrar em seu círculo íntimo. Adotar o arquétipo do leão significa aceitar que cada uma de suas ações tem consequências que reverberam por todo o ecossistema, e que uma falha de caráter ou um momento de negligência pode pôr a perder décadas de construção sólida e estratégica. A verdadeira mentalidade vencedora se manifesta na autodisciplina de quem sabe que está sendo observado, até quando pensa que está sozinho, mantendo uma integridade que não se curva a prazeres momentâneos ou a atalhos que comprometam a sua soberania a longo prazo. Na prática, isso significa que você deve agir com a liderança e domínio de um estrategista que audita os próprios pensamentos, filtrando toda a negatividade e mantendo a guarda alta contra a autossabotagem, que é o inimigo mais letal que qualquer predador pode enfrentar. Aplicar as estratégias de sobrevivência em nível mestre envolve entender que o seu círculo íntimo deve ser composto por leões de igual estirpe, pois quem dorme com cães acorda com pulgas, e quem se cerca de hienas acaba tendo sua reputação devorada pela mediocridade alheia. Um conselho prático que eu sempre dou para quem está no topo é: mantenha um conselho de sábios oculto, pessoas que não têm medo de lhe dizer a verdade nua e crua, para que sua visão não seja nublada pelo eco dos bajuladores que infestam os palácios. A psicologia animal nos mostra que o leão que se torna complacente ou preguiçoso é rapidamente desafiado e substituído, e por isso a sua vigilância deve ser como a chama de uma vela que nunca se apaga, iluminando os cantos escuros do seu reino e garantindo que a ordem prevaleça sobre o caos. E agora, ao contemplar toda essa jornada de domínio e saber o preço de cada degrau subido, você percebe que a verdadeira transformação não está no que você conquistou, mas na criatura poderosa e inabalável que você se tornou para conseguir segurar essa coroa com tanta naturalidade. Ao percorrermos essa jornada através do arquétipo do leão, fica evidente que a soberania não é um título que se recebe, mas uma frequência que se emite através de pilares fundamentais: a intenção inabalável, o silêncio estratégico, a gestão de energia, a inteligência social e a resiliência diante das quedas. Esse conjunto de forças compõe a verdadeira mentalidade vencedora, um estado de espírito onde você deixa de competir para simplesmente dominar o espaço que ocupa por direito de natureza. Lembre-se sempre de que o leão não gasta seu fôlego tentando provar para a savana que é o rei. Ele simplesmente age com a convicção de quem conhece sua própria força, e é essa postura que faz o mundo se curvar. Incorporar a liderança e domínio significa que suas ações diárias devem falar tão alto que suas palavras se tornem desnecessárias, permitindo que sua presença seja seu maior argumento de autoridade. O meu desafio para você, que provou ter a fibra necessária para buscar o topo, é simples, porém transformador. Qual dessas habilidades da psicologia animal você vai implementar nas próximas 24 horas? Não espere por condições perfeitas, pois as hienas da procrastinação estão sempre à espreita, esperando que você hesite para roubar sua energia e o seu tempo precioso. Escolha agora se vai silenciar um projeto importante, se vai focar sua intenção em uma única meta, ou se vai limpar a sua alcateia de influências negativas, aplicando as estratégias de sobrevivência para parar de ser a presa das circunstâncias. A verdadeira mudança de vida acontece na decisão firme de agir como um soberano nos pequenos detalhes, transformando esse conhecimento em poder real através da execução implacável. Eu quero que você olhe para a sua história e identifique aquela cicatriz que, em vez de dor, tornou-se sua maior medalha de força. Compartilhe essa experiência nos comentários para que possamos fortalecer nossa alcateia com exemplos reais de superação. Se você sente que nasceu para algo maior e deseja continuar dominando a sua própria biologia e história,
Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma lição de liderança e domínio. Ao se unir a nós, você garante que sua mentalidade vencedora será constantemente alimentada com as melhores estratégias de sobrevivência, permitindo que você caminhe com a segurança de quem pertence ao topo da pirâmide. Esteja pronto para o peso da coroa, pois o mundo sempre abrirá caminho para aquele que sabe exatamente quem é e para onde está indo.